Bom dia a todos. Eu me chamo Israel de Albuquerque, eu sou estudante do nono período de farmácia da UFRJ e venho apresentando esse trabalho representando um grupo de colaboradores do Laboratório de Tecido Conjuntivo, que é um laboratório vinculado ao Instituto de Bioquímica Médica. E o título do meu trabalho é Caracterização Físico-Química Estrutural e de Atividade Anticoagulante de heparina de baixa massa molecular obtida por beta-eliminação alcalina. Falando um pouco sobre a heparina ela é um polissacarídeo polianiônico sulfatado, como é possível ver, as sulfatações que tem aqui na heparina. Aqui é a molécula da heparina, da família dos glicosaminos glicanos, que estão presentes em todos os compartimentos. Ele é responsável pelo transporte de moléculas, de nutrientes, e a heparina ela tem uma grande importância. Ela atua como anticoagulante. Ela foi descoberta em 1916, então ela tem mais de 100 anos, é um medicamento centenário. Ela é a segunda maior biomolécula mais utilizada na clínica, ela só perde para a insulina, e ela não é importante só a nível de Brasil como de mundo, já que ela está na lista de medicamentos essenciais da OMS. Falando um pouco sobre o efeito anticoagulante, eu peguei aqui a descrição do Guyton, o que ele diz sobre o coágulo, que, sendo bem em resumo, quando acontece uma lesão, né, aquela superfície que está lesada, vai ocorrer a formação de um coágulo ali, com o fim de evitar a perda adicional de sangue. Então, para isso que ocorre a coagulação. Só que a heparina é anticoagulante, ela evita isso, em situações específicas, claro. Como ela faz isso? Ela vai gerar a ativação da antitrombina, que está aqui representada em verdinho, aqui no meu esquema. E a antitrombina, ela vai fazer a inibição da trombina, que está aqui em vermelho, e do fator 10A. E através dessa inibição, que ela vai se ligar à trombina de uma forma bem estável, ela vai se ligar com uma ligação covalente bem forte, não vai deixar mais soltar, e acabando inibindo aquele sítio. E com isso, com a inibição da trombina, não consegue ativar o fibrinogênio, não consegue ativar a fibrina e não consegue formar o coágulo. As preparações farmacêuticas comerciais que existem atualmente são extraídas da mucosa intestinal porcina e bovina, antes também era do pulmão bovino, e é através do processamento do tecido animal, e elas têm características estruturais e hemostáticas diferentes. Então, a oriunda de cada tecido animal, elas são diferentes entre si. A primeira geração, lá em 1916, ela era somente heparina, que era caracterizada por cadeias de polissacarídeos de tamanhos de 12 a 15 kilodaltons. E em 1974, o pessoal que estudava a heparina na época descobriram que toda vez que eles quebravam a heparina, sobrava uma fração, uma substância menor, cerca de 1/3 do tamanho, e tinha um perfil diferente, que perdia a atividade anticoagulante, mas mantinha a atividade antitrombótica. E eles passaram a chamar de heparina de baixo peso molecular, e a heparina, que antes era só heparina, passou a ser chamada de heparina não fracionada. Falando um pouco sobre a heparina não fracionada, o fracionamento dela pode ser por métodos físicos, químicos ou enzimáticos, e as preparações farmacêuticas a partir dela, né, que são as heparinas de baixo peso, tem 1/3 do tamanho, então é cerca de 3 a 8 kilodaltons. O grupo disponível comercialmente hoje é bem extenso, cada uma é obtida por um processo de polimerização, pode ser a beta-eliminação via química, via enzimática, clivagem oxidativa, eliminativa. E falando um pouco já ligando à farmácia, elas não são intercambiáveis, elas têm características distintas. A heparina bovina e suína são formulações diferentes, e a heparina não fracionada da heparina de baixo peso são formulações diferentes, então não são intercambiáveis. O objetivo geral do trabalho, que nesse estudo a gente teve como objetivo, primeiramente, produzir heparina de baixo peso vinda da heparina bovina, pela via de beta-eliminação alcalina,
comparando esse produto que a gente chama de enoxaparina com o medicamento referência, que seria o Clexane, por métodos farmacopeicos específicos. E por que utilizar a heparina de baixo peso, já tendo a heparina não fracionada, já sendo consolidada, sendo muito utilizada no mundo? Ela tem uma série de vantagens, como a maior biodisponibilidade, que é uma melhor recuperação plasmática, uma maior meia-vida plasmática, uma resposta mais previsível às doses fixas, ela tem uma redução de efeitos colaterais, é uma grande facilidade, seria a administração pela via subcutânea, que difere bastante da heparina não fracionada, que ela é geralmente pela via endovenosa, onde você tem que ter alguém capacitado, num lugar decente. Já diferente da subcutânea, que até mesmo em casa você pode estar fazendo essa aplicação, além de todo o interesse comercial, já que a gente tem uma melhor condição de produzir heparina de intestino bovino, já que a gente tem um gado bovino extenso, além de ser um produto de maior valor agregado. Falando um pouco sobre a beta-eliminação, a reação ocorre em 3 etapas. Aqui está representada as etapas e os produtos e os reagentes chaves utilizados. A primeira etapa seria a transalificação, onde ocorre a substituição de um sal em um componente poliônico, em um componente polianiônico por um outro de maior afinidade. Aqui está a heparina bovina, o reagente-chave que a gente usou foi o cloreto de benzentônio, e resulta num sal de amônio quaternário de heparina. Aqui em cima está sendo representado o que é um sal de amônio quaternário. A segunda etapa seria a esterificação, onde os grupos hidroxilados vão estar sendo esterificados, os grupos hidroxilas das unidades sacarídicas. A gente usou o cloreto de benzila, e o que se dá é a formação do benziloéster de heparina, que está aí representado, que é um benziloéster, e após seria a despolimerização, que seria a quebra em cadeias de oligosacarídeos de tamanhos específicos. A gente utilizou hidróxido de sódio e teve como produto a nossa enoxaparina bovina. Aqui falando um pouco dos ensaios que utilizamos para fazer as caracterizações. O primeiro foi o conteúdo de ácido hexurônico, que ele vai estar avaliando o rendimento da reação, que cada unidade sacarídica ela vai possuir um ácido hexurônico, e então cada unidade vai ter um, e a gente pode dosar antes e depois, lá na heparina bovina e depois da enoxaparina. Então a gente vai poder estar relacionando o rendimento, a quantidade de ácido hexurônico pela estrutura, e assim está podendo relacionando o rendimento, o que tinha antes e o que tinha depois. Depois a gente faz a distribuição de massa molecular pela cromatografia de filtração em gel, porque no ácido hexurônico a gente vai estar vendo o rendimento, mas não como está sendo a distribuição. Então, na cromatografia, a gente vai estar podendo ver como as unidades sacarídicas vão estar sendo distribuídas ali, como as cadeias de tamanhos diferentes estão distribuídas, o espectro unidimensional da ressonância magnética nuclear, que ali vai estar se gerando sinais específicos relacionados às cadeias, e o quarto seria a atividade anticoagulante anti-2A e anti-10A, que ali a gente vai estar utilizando substratos homogêneos, específicos naquele fator, e é realizado através da técnica de ELISA, e ali a gente vai estar vendo exatamente no fator, não a cascata como um todo, mas o que ocorre no fator 10A e no fator 2A. Aqui a gente pode estar vendo a cromatografia de filtração em gel. Aqui do lado esquerdo seria a absorbância de 232 nanômetros, que vai estar sendo relacionada à absorbância de ligações duplas. Cada grupo cada família ali de óligos vai estar tendo uma dupla. Então, aqui a gente vai estar vendo quem vai estar contribuindo mais ou menos. E aqui do lado seria no RID, que seria o índice de refração, que vai relacionar a contribuição em massa para um todo. Em vermelho seria o padrão Clexane, em azul seria a nossa enoxaparina bovina, que dá para ver que se relaciona bem, com algumas pequenas diferenças, mas se associa bem, é bem parecido o perfil, né, dos cromatogramas. Aqui a distribuição de massa, aqui eu botei a especificação, o MW seria o peso médio, o MN seria a contribuição em massa, o PD seria a dispersão. A especificação tem o peso médio, que seria de 3.800 a 5.000. O Clexane seria o padrão que a gente está comparando,
O Versa seria o primeiro medicamento depois que a patente do Clexane acabou, então é um medicamento mais atual, uma formulação mais usual, e a nossa enoxaparina bovina, é possível ver que ela está dentro dos padrões de peso médio. E falando aqui um pouquinho do final da tabela, é a distribuição por tamanho de cadeia. Qual a porcentagem que deve ter, a especificação exige, de cadeias maiores que 8.000 Daltons, de 2 a 8.000 Daltons, e menores que 2. E é possível ver que nós atendemos todos os padrões de distribuição. Aqui falando um pouco do espectro de ressonância magnética nuclear, usando ensaios unidimensionais. E aqui é possível ver, eu botei primeiro o Versa, que seria um medicamento como o Clexane, que é uma formulação de enoxaparina oriunda da heparina suína. Então, vai ter diferenças da heparina suína para a nossa enoxaparina bovina, já que cada uma é oriunda de um tecido animal diferente, e elas são distintas entre si. Uma grande diferença seria o C1, que é bem marcante de heparina bovina, que ele está representando a glucosamina, que é uma parte da unidade sacarídica, que ela é bem mais notável na heparina bovina, já que ela vai estar se relacionando a unidades de sulfatações, e ali ela vai estar trisulfatada, então ela vai ter um sinal bem mais específico. Aqui a heparina bovina e a enoxaparina é possível ver que se mantém um sinal de C1, um pouco mais afastado, mas se mantém. E elas têm semelhanças e têm algumas distinções, mas é bem parecido. Agora, falando um pouco do fator anti-2A e anti-10A, que vai ter uma diferença biológica em função que são oriundas de tecidos diferentes. E aqui está a especificação da farmacopeia, o Versa, né, que seria um medicamento mais usual, que é oriundo de heparina suína, e a nossa enoxaparina bovina. É possível ver que o nosso não alcança as especificações da farmacopeia, porque o que a farmacopeia está dizendo aí seria para heparina suína. Aí o nosso é possível ver que a heparina bovina, ela tem, em termos de atividade anticoagulante, ela tem uma potência menor, a enoxaparina bovina, ela foi cerca de 50% a 65% da heparina, do Clexane, que é o nosso padrão, para o fator 2A e 10A, porque a heparina bovina ela já teria que ter uma quantidade muito maior para se alcançar a potência que tem a heparina suína. Então, já era esperado que a gente teria um valor menor, mas a gente acredita que, com o tempo, a gente possa atingir melhores resultados, se aproximar cada vez mais da heparina suína. Aqui está um pouco da dispersão, a especificação da farmacopeia, a enoxaparina oriunda de suíno e a nossa. É possível ver que a nossa está quase lá e a gente acredita que uma hora vai chegar. Então, os resultados. A gente pôde ver que a enoxaparina bovina tem distribuição de massa molecular dentro das especificações farmacopeias, bem próxima do Clexane. E em termos de atividade anticoagulante, como eu falei antes, é possível ver que a enoxaparina bovina ela vai ter uma atividade reduzida em relação ao Clexane para os ensaios de 2A e 10A, oriundo de toda essa diferença de distinções entre o tecido animal. E a conclusão, agora finalizando o trabalho, que são preparações farmacêuticas distintas em termos de estrutura química e de atividade anticoagulante. E os próximos passos desse estudo seria avaliar como essa enoxaparina vai estar se comportando farmacodinâmica, na farmacocinética, em modelo animal, que é uma coisa que ainda não foi vista, já que é uma formulação que está voltando a ser discutida, voltando a ser introduzida. E muito obrigado.